Perguntas e respostas, série número 2, a expressão que existe no mundo: todos os caminhos levam a Deus. Vamos trabalhar esse assunto? Todos os caminhos levam a Deus, é o que é falado. Na verdade, se fala, importante é ter alguma religião, você está buscando o Senhor, não importa qual seja. Então vamos confrontar isso com a palavra da verdade, para a gente poder saber, né? Porque afinal de contas, o que está em jogo é o nosso destino eterno. A vida pós-morte, além da vida aqui. João capítulo 3, verso 16, o Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único gerado daquela forma, Jesus. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de Deus no Evangelho de João. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, Jesus não veio julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui é o primeiro ponto. Para você ter algum tipo de atividade religiosa, religião vem do latim religare, que significa reconectar. Se não houver a reconexão, a religião é em vão. Isaías 59 diz que as vossas iniquidades, está me ocorrendo aqui que eu preciso citar esse texto. Então vamos lá, Isaías 59, verso 1 e 2, verso 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o grande problema existencial do homem é a separação de Deus, pela iniquidade e pelo pecado. Iniquidade é a condição do coração, anomia, fora da lei de Deus, fora do padrão moral de Deus. E pecado é execução, é o errar o alvo, é agir de acordo com a iniquidade do coração, né? É errar. Então, tanto o ato de errar quanto o ato de estar corrompido internamente transforma todos os homens separados de Deus. O homem natural não entende as coisas de Deus porque para ele são loucura. Então, pela Bíblia, pela Escritura, só existe um caminho. É o caminho que resolva a separação. Porque se eu adoto uma religião que manda eu fazer alguma coisa, ritualístico, que manda eu fazer umas preces, rezas, ou que manda eu me relacionar com outras entidades ou outros nomes, ou que manda eu me tornar um frequentador assíduo dentro de uma estrutura religiosa, ritualística, e essa estrutura não reconecta, não religa, esse caminho não vai levar a Deus. Jesus se apresenta em João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como Jesus é a verdade, ele não pode mentir. Então, ou você acredita em Jesus, ou você vai estar vivendo uma religião da mentira, uma religião que foi criada pelo diabo para te enganar. O diabo é homicida, vai te levar à morte, e ele é mentiroso e pai da mentira. Então, existem religiões que não levam a Deus, pelo contrário, te afastam de Deus, porque te levam a um caminho que não vai conduzir à ligação, à religação. Não é religião, entendeu? É falsa religião porque não religa, não conecta com o autor da vida. Aleluia, até aqui? Então, no sentido de que todos os caminhos levam a Deus, no sentido da salvação, não é verdade. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Sem Jesus, nada. Quem tem o Filho tem o Pai. Jesus se apresentou, eu sou o caminho. Ele é o Salvador. Deus que se fez carne, morreu pelos nossos pecados e pelo seu sangue somos salvos. Certo? A oferta dele nos traz vida eterna. Então, caminho é só um, Jesus. Então, em termos de salvação, essa afirmação não é correta.
porque todos os caminhos levam a Deus? Não. Mas você pode analisar de outra forma. Existe uma expressão em Romanos 14, eu gostaria muito de ler para você Romanos 14, que diz o seguinte, verso 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então existe uma exigência bíblica de que todos se apresentarão diante de Deus. Isso é uma exigência bíblica. Deus exige. Então, seja qual for o caminho que você decidiu, em algum momento você vai estar diante do Senhor. Nesse caso de Romanos 14, são os cristãos, né? Todos compareceremos, 14:10, perante o tribunal de Deus. Esse aí é o bema, para receber o galardão ou não. Isso aqui são os que creram. Agora, existe um outro grupo de pessoas que são os que não creram. Quem não creu vai ser julgado, porque os teus erros não foram julgados em Cristo Jesus. Quando ele foi para a cruz, ele recebeu a punição por todos os pecados. Mas para receber, você precisa acreditar, ter fé e confessar com a tua boca e crer no teu coração. Aí, os teus pecados foram julgados em Jesus há quase 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, na cruz do Calvário. Mas se isso não aconteceu, então você vai ser julgado. Ou a pessoa que não aconteceu vai ser julgada. Isso está escrito em Apocalipse 20. A partir do verso 11 diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso é, na destruição dos céus e da terra, para a criação de novos céus e nova terra. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, quem não tem vida, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Todos que não aceitaram a Jesus. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, onde o nosso nome de salvo tem que estar escrito. Foi aberto. E os mortos, não os vivos, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago do fogo, que é o inferno. É o lugar definitivo onde a pessoa vai receber um corpo e vai passar a eternidade longe do universo restaurado e longe de Deus e longe de nós os salvos. E se alguém não for... Essa é a segunda morte, o lago do fogo. Segunda morte. Nasci, vou morrer. Segunda morte é quando eu vou para a morte eterna, definitiva. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Ou seja, toda religião que não prega a palavra de Deus ou está em conflito com essa palavra, ela não é verdadeira, ela é falsa. Então todos os caminhos levam a Deus? No sentido da salvação, de jeito nenhum, só Jesus Cristo. No sentido de que todos vão se encontrar com Deus? Sim. Aí você pode dizer, existe uma interpretação, todos os caminhos levam a Deus, mas os que chegarem aqui vão chegar diante do Deus que é juiz e que vai condenar, e não do Deus que é Pai e que vai absolver. Misericórdia ou justiça com juízo? Misericórdia com graça ou justiça com juízo? Essa é a diferença. Dá para entender? Agora eu quero citar outras coisas que são importantes. Quando fechou a Bíblia, Jesus pessoalmente deu uma revelação para João. Está em Apocalipse 22, a partir do verso 16. Está escrito assim, é a última página dos últimos textos da Bíblia, tá? É o fechamento. A Bíblia tem início, Gênesis, e tem fechamento em Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Gênesis, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, é o Torá. São considerados muito sagrados no judaísmo.
Depois vem o resto todo, né? Os livros históricos, os livros proféticos, salmos, provérbios, cantos. Depois vem o Novo Testamento, vem o grande profeta, os pequenos profetas, depois o Novo Testamento, com toda a revelação. Jesus, quando esteve aqui em carne, consolidou o Velho Testamento. A passagem de Jesus pela terra fecha o Velho Testamento, não tem mais conversa. E abre a época para a igreja, onde a igreja, no primeiro século, até o ano 95, escreve o Novo Testamento. E agora Jesus, em espírito, fecha a última carta do último livro das Escrituras, que é o Apocalipse. Ele fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus, Maranata. Mas presta atenção, eu estou mencionando aqui para responder à afirmação de que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia foi completada no ano 95. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos. De Moisés até João são 1.600 anos aproximadamente. 1.500 aqui, 100 anos aqui. 1.600 anos. A Bíblia é um dos textos mais antigos. Não é o mais, mas é um dos textos mais antigos. Mas no ano 95, quando se fechou a revelação, Jesus está dizendo: não pode acrescentar nada, nem pode retirar. Então, se você vai para qualquer outra religião onde se acrescentou, vou dar exemplo, Joseph Smith com o movimento do mormonismo, idos de 1800. Não, é antibíblico. Maomé com o islamismo, os idos de 700, depois de Apocalipse, não, é antibíblico. Não coexistem, são conflitantes. Um cristão que estuda a Bíblia não pode concordar com essas religiões, não são compatíveis. A revelação que Maomé recebeu, ela completamente conflita. Porque Jesus é o Filho de Deus, é o Deus em carne. Então, Maomé não é profeta do Senhor, porque veio depois. Joseph Smith não é profeta do Senhor, porque veio depois. Não é verdade. Então, por aí você pode selecionar. Tem desvios pequenos e tem desvios monstruosos, e que até são chamados de cristianismo. O Evangelho segundo Allan Kardec não é cristianismo, porque vem depois, por um francês, também no século 17 e 18, afirmando coisas que a Bíblia não afirma e não autoriza. Como, por exemplo, a reencarnação. Ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9. Então, os conceitos são muito diferentes. Amém? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só Jesus Cristo leva a Deus. Jesus Cristo é a ponte que nos religa. E nós temos o ministério da reconciliação. Eu preciso falar para você a verdade. Aleluia. E que o Senhor te dê coração para ouvir, mente ensinável, para que você receba a verdade e que as mentiras caiam, porque a verdade vai prevalecer. Mas que bom que prevaleça na tua vida antes
do grande dia. E assim a minha oração, em nome do Senhor Jesus.